Bem, irmãos, vamos partir para a nossa 12ª aula. E na nossa aula de número 11, nós adentramos no capítulo 4 do livro de Tiago. Nós vimos, irmãos, que o capítulo 4, ele causa uma certa interrupção no que Tiago estava tratando no capítulo 3. No final do capítulo 3, ele colocou ali a sabedoria em termos práticos. E, essencialmente, ele focalizou em determinadas atitudes que promovem a paz no meio da comunidade. Isso ele estava falando mais direcionado aos mestres. Agora, no capítulo 4, ele vai especificar nessa questão de qual é a fonte de todos esses problemas que existem dentro da comunidade. Por que que dentro da comunidade surgem contendas e problemas entre os irmãos? E a resposta de Tiago é muito clara: por causa dos desejos pecaminosos. É porque os nossos corações são maus e desejam aquilo que é mau. E ele expressa esses desejos pecaminosos em áreas como a cobiça, em áreas como a inveja, em áreas como as brigas, viveis a lutar e a fazer guerras, certo? Isso faz também com que as orações sejam movidas por intenções pecaminosas, e tudo isso gera contenda. Por quê? Porque você inveja e nunca consegue estar satisfeito. Você cobiça e nunca consegue o que você realmente quer. Então, o nosso coração mau é o que faz com que nós nos comportemos de maneira errada uns com os outros. E Tiago então diz que quando nós agimos dessa forma, nós estamos sendo amigos do mundo. E que Deus não disputa espaço. Ou Deus é o Senhor da sua vida, ou é o mundo o seu amigo. Ou Deus é seu amigo, ou Deus é seu inimigo. Isso depende da sua escolha, de se você vai amar o mundo ou vai amar a Deus. Porém, essa decisão de Deus de resistir aos soberbos, ela não é maior do que a sua decisão de ser gracioso. Então Deus também oferece a graça do perdão. Deus também oferece a graça àqueles que se humilham. E por isso então Tiago, no capítulo 4, faz uma chamada ao arrependimento comunitário. Que as pessoas agora deixem de se preocupar com seus próprios interesses pecaminosos e cheguem-se a Deus. Pois quando nós nos chegamos a Deus, Ele se achega a nós outros. E que então assim, nós precisamos nos preparar para chegar até Deus. Precisamos limpar as nossas mãos, as nossas atitudes pecaminosas, limpar o nosso coração, as nossas intenções impuras dentro da igreja. Precisamos nos arrepender, afligir-se, lamentar, chorar por causa dos nossos pecados. E precisamos então nos humilhar na presença do Senhor. Que seja Deus que levante a nossa cabeça e não nós mesmos. Então o ensino de Tiago é que os problemas de relacionamento que existem dentro da igreja, e isso certamente se aplica em todas as áreas, as esferas em que nós nos relacionamos com os outros, o problema central é o problema do orgulho, o problema da soberba, o problema dos desejos pecaminosos que existem dentro do nosso coração. Ok? Então agora nós vamos analisar a segunda parte do capítulo 4, que vai do versículo 11 até o versículo 27. Então vamos aqui para o esboço da sessão para saber em que posição esse texto se encontra no livro de Tiago. Vamos lá. Ok, então indo aqui para o esboço da nossa sessão, nós estamos nessa sessão, construindo a comunidade saudável. Já vimos aqui os efeitos da doença, que eu tenho dito aqui. A principal doença combatida por Tiago é a imaturidade cristã. Então, os efeitos dessa doença é o favoritismo e a fé sem obras. Isso era
a grande base dos problemas que estavam acontecendo ali na igreja. Depois você tem as fontes das doenças, o que nos leva a crer que muitos desses problemas de favoritismo e esse ensino da fé sem obras, isso era devido aos mestres, certo? Então as fontes das doenças eram os mestres que não estavam sabendo usar a sua língua corretamente e que não estavam sendo sábios biblicamente, ou tendo a sabedoria que vem de Deus. Depois nós começamos a ver os sintomas e antídotos da doença. Então, Tiago, a partir do capítulo 4, ele vai começar a apresentar uma série de sintomas, de efeitos sintomáticos da imaturidade. O primeiro deles é a comunhão com o mundo. Então, esse é o primeiro grande sintoma. Na verdade, não propriamente a comunhão com o mundo, mas a satisfação dos desejos pecaminosos. É você pensar mais em si do que nos outros. Em segundo lugar, sim, e ele também dá o antídoto, que é a humilhação diante de Deus. Em segundo lugar, a maledicência e a arrogância. Isso vai dos versos 11 a 17. Depois a riqueza, depois a paciência e depois a oração da fé. Nessa aula de agora, nós vamos focalizar neste ponto aqui, a maledicência e a arrogância, agora na nossa aula de número 12, ok? Então vamos lá, irmãos. Aqui, o versículo 11, ele nos apresenta o marcador de progresso de raciocínio de Tiago, que é a palavrinha irmãos, certo? Aqui no versículo 11. O versículo 11, irmãos, ele claramente ele está avançando no raciocínio do versículo 10, ou do texto anterior a ele, porque agora a linguagem de Tiago já não vai ser mais tão forte assim, porque Tiago agora já não está mais tratando do coração do problema. Agora ele está começando a tratar de sintomas do problema. E o primeiro sintoma aqui que ele menciona é este: irmãos, não faleis mal uns dos outros. A expressão não faleis mal, irmãos, a ideia aqui, certo, é de não falar algo que é contra alguém. Então é você não falar algo que prejudica o próximo. É essa a ideia. Então é você não usar a sua língua de uma forma que prejudique os outros. Esse, irmãos, é um dos grandes problemas de todas as igrejas, certo? Tiago já havia dito lá no capítulo 3 que a língua é um mal indomável, que a língua é realmente algo difícil de se dominar. Por isso é necessário que pessoas muito maduras são aquelas que mais sabem dominar a sua língua. Então é natural que um dos problemas mais recorrentes dentro das igrejas sejam oriundos de irmãos que usam a sua língua para falar mal de outros, ou para falar coisas que prejudicam aos demais. Ou uma fofoca, certo? Ou então uma crítica ou um julgamento. E Tiago aqui, ele especifica esse fala mal em basicamente duas áreas. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Então, o que Tiago está se referindo aqui? Há duas formas de usar a língua contra um irmão. A primeira delas, aqui no versículo 11 ainda, certo? É quando você fala contra alguém. Então você tem a repetição aqui do que ele disse. Falar mal do irmão é agora repetido junto com julgar o irmão. Então falar mal do irmão, como eu já expliquei, é você usar a sua língua para prejudicar alguém. E julgar ao irmão é quando você, certo, aponta
para o seu irmão. É quando você aponta o dedo indevidamente para o seu irmão. Então vou pegar aqui duas situações práticas para ilustrar a diferença entre falar mal e julgar ao irmão. Falar mal de um irmão seria algo que fosse feito na seguinte circunstância. Quando você chegasse para alguém da sua igreja e transmitisse para essa pessoa uma informação que naturalmente vai denegrir ou prejudicar a imagem daquela outra pessoa. Então imagine que você chega para o irmão da igreja e diga o seguinte, que você soube que o fulano de tal, ele cometeu determinado pecado em determinado lugar. Se a sua intenção de dizer isso para a pessoa é só divulgar a notícia, naturalmente você estará prejudicando a imagem daquela pessoa que escutou, ou daquela pessoa de quem você está falando. Então isso é você falar mal, ok? Outra forma também é quando você chega para uma pessoa e começa a criticar ela ou criticar alguém que não está ali na conversa. Então você chega para a pessoa e diz, olha, eu não gosto daquela pessoa, aquela pessoa é muito chata, aquela pessoa ela é insuportável. Então você está falando coisas que prejudicam ao seu irmão, certo? Então qualquer coisa que você fale que vá prejudicar o irmão, isso é falar mal dele. Agora, julgar o irmão é mais ou menos o seguinte. O irmão chega, ou você vê o irmão cometendo determinada atitude. Então, digamos que você vê o filho de um crente cometendo ou desobedecendo o pai, fazendo aqueles espetáculos dentro lá da igreja. Então, você julga aquele irmão, você diz, ele não é crente. Se ele fosse crente, não faria isso. Isso é um pai ruim. Este pai é terrível. Este pai não segue a palavra de Deus. Isso é quando você aponta e acusa e julga a pessoa. Julgar alguém, irmãos, é dar vereditos sobre as pessoas, certo? É quando você aponta o dedo para as outras e diz, você não ama a Deus, você não é crente, você não é alguém sério, você não é capaz. Isso é formas de julgar a pessoa. E isso acontece muito dentro da igreja, certo? Irmãos julgando irmãos. Então, o irmão chega atrasado na igreja, aí você pega e fala mal dele, julga ele falando mal, dizendo o seguinte, ele não chega na hora porque ele não é uma pessoa comprometida com a palavra ou com a igreja. Então, esse tipo de julgamento, isso não é bom. Isso prejudica o bem-estar do corpo de Cristo. E por que, então, que nós não devemos fazer isso? Porque se nós falamos mal ou julgamos o irmão, nós estamos falando mal da lei e julgando a lei. Que lei é essa que Tiago se refere, ok? Irmãos, eu creio que aqui o uso da palavra lei do livro de Tiago tem sempre o mesmo sentido, que é o que ele já tem chamado de lei régia ou lei da liberdade, que é a lei trazida pelo Senhor Jesus Cristo. E que lei é essa trazida pelo Senhor Jesus Cristo? É a interpretação de Cristo e dos seus apóstolos do Antigo Testamento. É o Antigo Testamento, a lei de Moisés, sendo lida à luz da chegada de Cristo. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele trouxe uma nova lei, que é um novo uso, uma nova aplicação da lei de Moisés. A lei de Moisés ela serviu até uma época. Agora, a utilidade dela é outra. A utilidade da lei de Moisés é vista dentro da lei do Senhor Jesus Cristo. E a ênfase de Tiago no livro dele é na lei régia do amor.
amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Quando você fala mal de um irmão e quando você julga um irmão, você está falando mal desta lei e julgando esta lei. Como assim você está fazendo isso? Quando você critica um irmão, é como se você estivesse dizendo que essa lei de amar ao próximo não precisa ser seguida. Você está insultando esta lei. Então você sabe que você precisa amar ao próximo. Quando você fala mal do seu irmão ou do próximo, é como se você estivesse denegrindo a lei, como se você estivesse dizendo que não precisa desta lei, certo? Então isso é falar mal da lei. E isso é emitir um juízo sobre a lei, como se você estivesse dizendo que aquela lei não se cumpre ou você não cumpre aquela lei. Você vai emitir um veredito quanto à lei, que você obedece ela quando você quiser. E é por isso que ele diz que se você trata a lei dessa forma, você não é um observador da lei, mas um juiz. O juiz, irmãos, é aquele que define como a lei pode ser aplicada, ou como a lei deve ser aplicada. Esse é o papel do juiz, é ver como a lei se aplica em determinadas situações. Nós somos observadores da lei, nós não somos juízes, nós somos observadores. Então, como observadores da lei, nós precisamos segui-la sempre. Nós não podemos dizer quando nós queremos segui-la e quando nós não queremos segui-la. Então, como nós devemos seguir a lei sempre, nós sempre precisamos querer o bem do próximo. Então, jamais podemos julgar ao nosso próximo. É o que o versículo 12 nos diz, que um só é o legislador. Deus é o que estabelece a lei. É quem estabelece a lei. Ele é o único legislador. E ele também é o único juiz. Então, nem fomos nós que criamos a lei de amar ao próximo, o que nos torna observadores da lei e não legisladores, nem somos nós que julgamos quando a lei tem que ser aplicada. Deus é o único juiz. Sendo assim, nós jamais podemos denegrir a imagem do próximo. Jamais julgar ao próximo. Por isso é que ele diz, tu, porém, quem és? Quem és tu para julgar ao próximo? Então, quando nós julgamos os nossos irmãos, nós estamos usurpando um lugar que pertence apenas a Deus. Pois Deus ele é o único legislador, ele é quem define o valor da lei e ele é o único juiz. Ele é quem define quando a lei tem que ser aplicada. Então, quando nós tentamos apontar o dedo para os nossos irmãos, criticar os nossos irmãos, quando nós estamos querendo julgar aos nossos irmãos, nós estamos assumindo o lugar que só pertence a Deus. É muito comum, irmãos, dentro das igrejas, coisas do tipo, e dentro do casamento, das amizades também, coisas do tipo, fulano agiu assim por conta disso. Fulano falou isso porque queria me prejudicar. Fulano agiu assim porque não ama a Deus como convém. Fulano faz assim porque não lê a Bíblia, certamente não tem uma vida de oração. Por mais que o que você esteja dizendo possa ser verdade, que às vezes, geralmente a gente erra, mas digamos que seja verdade, que você esteja certo no seu juízo, de que se a pessoa está chegando atrasada no culto, é porque ela não tem compromisso, tanto compromisso com o culto. Digamos que você esteja acertando, mas não é o seu papel julgar, não é o seu papel apontar o dedo. Você não é juiz, você não é legislador, você é observador.
Então, é como se Tiago estivesse dizendo, cuide da sua vida. Não cuide da vida do outro. Deixe que Deus cuide da vida do outro. E, na verdade, irmãos, Deus estabeleceu uma instituição de juízo, que é a igreja em assembleia. Mateus capítulo 18, 1 Coríntios capítulo 5. A igreja em assembleia pode emitir juízo. Considere como gentil e publicano. Então, a igreja pode emitir juízo. Deus emite o seu juízo por meio da igreja. Aquilo que ligares na terra terá sido desligado no céu. Ligado no céu. Que desligares na terra terá sido desligado no céu. Então, aquilo que Deus já determinou de juízo, ele usa a igreja para fazer. No âmbito pessoal, nós não temos este direito. E outro ato de imaturidade que estava sendo cometido naquela igreja era a arrogância. Isso vai aqui do versículo 13 até o versículo 17. Que tipo de arrogância estava acontecendo ali? Veja que ele diz, atendei agora vós que dizeis. Quem são essas pessoas, certo? Certamente, irmãos, são pessoas ricas, porque ele fala aqui de negócios e lucros. Então ele está falando das pessoas ricas da igreja. Porém, claramente aqui, ele está falando de pessoas crentes, de ricos crentes dentro da igreja. Então entendam um detalhe bem importante na nossa análise do livro de Tiago, certo? Quando Tiago fala a respeito de ricos no seu livro, por vezes ele está falando de ricos crentes, por vezes ele está falando da classe dos ricos, ok? Então, existe a classe dos ricos e existe os ricos crentes. Os ricos crentes fazem parte da classe dos ricos, mas eles não podem ser como os ricos são. É a mesma coisa, por exemplo, quando Tiago estava falando da língua. Então ele fala de uma maneira geral, a língua é má, é algo indomável. Então existe aqui o fato, a língua é algo mau. Mas depois ele diz, vocês não podem ser assim. Então uma vez que ele estabelece a classe, ele fala da diferença dos crentes dentro daquela classe da qual eles fazem parte, ok? Então, Tiago fala, por exemplo, que os ricos são opressores, que os ricos são aqueles que arrastam pessoas para os tribunais. Porém, nós notamos aqui nesse texto, de 13 a 17 do capítulo 4, que haviam ricos crentes, certo? E então, Tiago vai mostrar aqui que aqueles que são ricos, mas são crentes, eles devem se diferenciar das características gerais e básicas da classe das pessoas ricas, que ele vai descrever no próximo texto, no capítulo 5, ok? Então, o que é que ele fala aqui? Primeiro, ele se refere aos ricos crentes da igreja, dizendo, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Irmãos, claramente aqui, Tiago, ele está citando planos de negócio. Isso é algo normal, certo? Não há problema e não há nenhum apontamento de pecado aqui. Então, o que ele está dizendo? Ele está se referindo aos planos de negócios que as pessoas daquela igreja que tinham dinheiro faziam. Eles vão, na data tal, para determinada cidade, passar o período de tempo tal, porque durante esse período ele vai fazer tantos negócios e retirar o seu lucro. Isso em si não é o problema. O problema é quando você faz assim
de acordo com a classe dos ricos. É quando você age como os ricos deste mundo. E como é que agem os ricos deste mundo? Eles dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucro, ponto final. Nós iremos, nós passaremos, nós negociaremos, nós teremos lucros. Deus não está na jogada. Deus não é considerado nos seus planos. E é por isso que ele diz, vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. O que é a vossa vida? Sois como uma neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Então, o capítulo 4, versículo 14, ecoa o texto do capítulo 1, quando ele diz, rico, atentai na vossa insignificância. Então, é importante que se entenda que essa atitude de ter o controle da sua vida, de achar que você vai ganhar a sua vida independente de Deus, isso é tolice, porque você não tem controle sobre a sua vida. Então nós sabemos de inúmeros casos, por exemplo, lá no Ceará, um dos homens mais ricos do Ceará, um dia estava andando de avião e seu avião caiu e ele morreu, certo? Então, o que isso representa? Com certeza esse homem tinha planos de crescer financeiramente, de abrir mais empresas, mas acontece um acidente, o seu avião cai, morre, todos os planos vão por água abaixo. Agora mesmo, há pouco tempo, enquanto eu gravo essa pregação, há alguns meses, havia um candidato a presidente do Brasil que tinha todo o seu plano, toda a sua agenda, suas propagandas políticas gravadas, o seu avião por um acidente cai e ele morre. Então, nós não temos controle sobre as nossas vidas. Por isso é que a maneira correta de um crente lidar com seus negócios é considerando a Deus. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então, o negociante cristão, irmãos, é uma pessoa que considera Deus na jogada. É uma pessoa que está em oração, é uma pessoa que está em dependência de Deus. Pois quando você está dependendo de Deus, o seu coração está no lugar certo. Quando você depende de Deus, se o seu negócio der certo, glória a Deus por isso. Se não der certo, glória a Deus por isso. Então, é você colocar a sua vida para ser vivida debaixo da vontade de Deus. Então, se Deus me permitir viver mais um dia, eu farei isso. Se for da vontade de Deus que eu faça isso, eu farei. Se for da vontade de Deus que eu tenha o meu lucro, eu o louvarei por isso. Se não for da vontade de Deus, que Deus seja louvado por isso. E ele diz então no versículo 16, agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. A jactância, irmãos, é uma arrogante pretensão. É quando você eleva exageradamente o controle da sua vida. Na verdade, é quando você atribui para você mesmo funções ou capacidades que só Deus tem. A jactância é aquilo que faz com que você ache que tem controle do dia de amanhã. Isso é uma jactância, isso é uma pretensão arrogante. Então, isso é maligno, isso é prejudicial, isso é pecaminoso. Então, o primeiro traço, primeira forma que Tiago ensina aqui de diferenciação entre os negociantes cristãos e os negociantes do mundo
é que os negociantes cristãos vivem na dependência de Deus. São pessoas que dependem de Deus para continuar vivendo. E em segundo lugar, uma outra diferença do negociante cristão para o negociador mundano, do rico cristão para o rico mundano, é que o rico cristão, ele considera os mais pobres. Versículo 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então, uma outra forma de expressão de arrogância, irmãos, é quando o rico, ele não cuida ou não trata bem o seu próximo, especialmente aqueles que trabalham para ele. Então, aquele que sabe que deve fazer o bem para o próximo e não faz, nisso está pecando. Eu creio que o versículo 17 refere-se ao objetivo traçado no verso 13. É quando a pessoa só pensa em ter lucro. Então, Tiago está corrigindo aqui uma visão equivocada do lucro, uma visão autocentrada do lucro, uma visão cobiçosa do lucro. É quando você pensa no lucro como meramente um acúmulo de riqueza, como meramente ganhar mais. Porém, a pessoa que pensa assim, ela não se lembra que ela tem pessoas que não têm aquele dinheiro. Ela não se lembra que há pessoas que estão carecendo ou precisando de ajuda. Então, uma vez que você pensa em ganhar dinheiro, pense também em dividir o seu dinheiro, ok? Então, isso daqui, irmãos, é algo que requer de nós muita sabedoria. É bastante prejudicial quando é o Estado que quer tomar de conta disso, certo? De taxar o rico para dar o dinheiro para os mais pobres. Nós já sabemos que isso não funciona, visto que o Estado ele é corrupto. Então, a distribuição de renda, se ela não for voluntária, se ela não for amorosa, ela não funciona, porque isso vai gerar sonegação, os ricos vão sonegar impostos, não vão querer ser taxados, vão tirar seus investimentos de um país, enfim, a gente sabe que isso não funciona. Então, é responsabilidade daqueles que têm riquezas pensar nos mais pobres. E como é que se pensa nos mais pobres? Dando trabalho a eles. E quando der trabalho, os tratando com dignidade. Ou então fazendo doações aos que mais precisam, especialmente aos da família da fé. Isso aqui, de forma alguma, é socialismo, certo? De forma alguma é a ideia de que se eu ganho 100 e tem mais 9 pessoas que não ganham 100, eu preciso distribuir o meu dinheiro para todo mundo ficar com 10. Não é isso que Tiago está dizendo, isso é completamente contrário, inclusive, ao ensino bíblico, de que aquele que não quer trabalhar, que também não coma. Mas a ideia é, aquele que tem 100, lembre-se daquele que não pode ter os 100, daquele que tem dificuldade, que está em dificuldade financeira. Então, se você sabe que pode ajudar e não ajuda, nisso você está pecando. Então, eu quero aqui fazer 2 aplicações práticas. A primeira, a soberba diante do trabalho se manifesta de 2 maneiras. Na verdade, aqui estão as 2 aplicações, que é na arrogância do controle sobre os planos. Então, quando você acha que controla seus planos. Então, você que é pastor, você que é o irmão na igreja, o que nós precisamos entender? Que todos aqueles que são ricos lidam com negócios. Isso é impossível. Então, se você é médico, engenheiro, todos nós estamos envolvidos em negócios dessa vida. O que é ter a arrogância sobre os nossos planos? É não depender de Deus em oração. Então, quando nós oramos,
buscamos a vontade de Deus, aprendemos o que Deus quer na sua palavra, nós assim eliminamos a nossa arrogância. Então vamos pegar aqui uma situação prática. Você está planejando comprar um prédio para colocar uma livraria. Então este é um plano seu. Como é que você então deve proceder diante deste plano? Em primeiro lugar, conhecer as Sagradas Escrituras para que você entenda os princípios que devem nortear a sua conduta. Os princípios que devem nortear a sua conduta em relação à lei, aos seus clientes, à qualidade dos seus produtos, tudo isso a Bíblia vai te iluminar. Agora, devo ou não devo colocar uma livraria? Eu conheço o que eu tenho que fazer, estou disposto a fazer o que é certo à luz da palavra de Deus. Mas eu devo ou não fazer uma livraria? Bem, irmãos, coloque isso diante de Deus em oração e tome a sua decisão, sabendo que, se Deus permitir que você compre aquele prédio para colocar a livraria, que Deus seja louvado por isso. Mas se você não tiver condições e não permitir, que Deus seja louvado por isso também. E se você compra aquela livraria, coloca a livraria e você está em oração e de repente aquela livraria quebra, certo? Por conta de uma crise no mercado, por conta de coisas que você não controla. Que Deus seja louvado por isso, porque é Deus quem está no controle. Então essa deve ser a postura do cristão. E o segundo caso, na negligência quanto ao uso dos ganhos. Então como é que você pode ser soberbo diante do seu trabalho? Sendo negligente quanto ao uso dos seus ganhos. Então a Bíblia ensina como nós devemos enxergar os ganhos oriundos do nosso trabalho. Então, Tiago, ou Paulo, lá no livro de Efésios, ele diz: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe para que tenha com que acudir ao necessitado. Então, um dos princípios que a palavra de Deus coloca para o uso do ganho é ajudar aos mais pobres. É a mesma coisa aqui em Tiago. Mas também, lá em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo fala, certo? 2 Coríntios capítulo 9, de que nós devemos contribuir de acordo com os nossos ganhos. Então, o que é que Paulo está dizendo? Que nós precisamos entender os nossos ganhos como uma oportunidade de ajudar na obra de Deus. Ok? Então, também em Efésios capítulo 5, diz lá que o marido que ama a sua esposa, cuida e sustenta. Então, os ganhos devem ser vistos como oportunidades de sustento das nossas necessidades. Então, quando você sabe o que deve fazer com seus ganhos e não faz nisso, você está sendo negligente e pecando. Quando você entende o seu ganho como meio de sucesso, como meio de ganância, como meio de satisfação dos seus prazeres pecaminosos, você está agindo como um rico deste mundo. E é exatamente sobre eles que Tiago vai falar no próximo texto que nós veremos na próxima aula. Então fiquem com Deus, até lá!